Bom, jogadores brasileiros começam a chegar da Ucrânia. A gente segue para o Aeroporto Internacional de São Paulo com a repórter Camila Yunes. Inclusive, um dos jogadores está concedendo uma entrevista. Vamos ouvir aqui no Jornal da Manhã. O momento mais dificuldade é a saída, né? Porque a gente não sabe o que iria acontecer. A gente tinha muito medo de algumas coisas no meio do caminho e a gente não ia ter proteção de nada. Então, a saída sempre é mais complicada, né? E graças a Deus a gente teve, né, o suporte que a gente conseguiu sair bem. Pra gente encerrar, quais são os planos de vocês agora? Não sei, a gente só quer chegar em casa, descansar e curtir a família. Obrigado. Obrigada, mais obrigada da esposa, Yara. Atenderam a gente. Os jogadores, a movimentação grande no aeroporto, muita gente, claro, acompanhando, os familiares, todo esse drama dos jogadores que chegaram aqui ao Brasil. A reportagem da Jovem Pan continua acompanhando e a gente gira os nossos comentaristas, além do professor Manuel Furriela aqui no estúdio. O Diogo Schelp também está conosco, participando dessa edição do Jornal da Manhã. Schelp, ontem acompanhamos todas as informações, o discurso na ONU, das entidades, dos países, e fica aquele impasse, não é, Schelp? A Rússia continua fazendo algumas exigências que dificilmente serão atendidas, como a anexação da Crimeia, por exemplo. Como é que esse impasse pode ser resolvido, hein, Schelp? O impasse tem que ser resolvido com negociação. Eu acho que o que a gente viu ontem na reunião entre o representante da Rússia e da Ucrânia foi muito importante e foi pautado por duas fragilidades por parte dos russos e uma fragilidade por parte da Ucrânia. Por parte dos russos, uma das fragilidades é o fato de que, aparentemente, a Rússia imaginava que essa guerra seria muito mais fácil, que bastava avançar sobre Kiev, derrubar o governo ucraniano e tomar conta da situação. No entanto, o que se está vendo é uma resistência muito maior do que a esperada, aparentemente. E por que aparentemente? Porque a estratégia militar russa usada até agora não é uma estratégia de blitzkrieg, né? A guerra relâmpago, em que exige basicamente uma grande estrutura de logística e de suprimento para as tropas que avançam para ocupar um território. Outra questão que se coloca é que os russos não se deram conta de que a Ucrânia realmente se preparou nesses anos, desde 2014, quando a Rússia invadiu a Crimeia, e se preparou militarmente, né? Antes era um exército bem mais fraco do que é hoje. E considerando também que sempre houve uma rotação aí de cerca de 60 mil soldados ucranianos lutando no leste separatista da Ucrânia, o que faz com que 400 mil homens ucranianos já tenham experiência de guerra. A outra fragilidade de Putin, obviamente, é a questão das sanções internacionais, que, pelo visto, foram mais duras do que ele esperava. Então, isso pode ser visto, inclusive, pela maneira como ele reagiu a isso, usando a ameaça nuclear. Então, com essas duas fragilidades, Putin chega nessa reunião ontem e é um motivador para que ele realmente queira fazer uma solução negociada. E da parte ucraniana, obviamente, a fragilidade de que há, de fato, o risco de a Rússia, ainda que dure mais tempo, consiga derrubar o governo. Isso motiva também os ucranianos a sentar à mesa de negociação. Então a esperança é que, devido ao fato de que ambos os lados do conflito têm muito a perder, isso faça com que eles, de fato, tenham aí uma possibilidade, né, de cada lado fazer algum tipo de concessão para que se chegue a um acordo. Conosco José Maria Trindade. Zé, como está vendo as últimas horas da guerra na Ucrânia? A reunião que teve ontem entre as duas partes não chegou a um acordo. Hoje os bombardeios e os ataques ao país, as diversas cidades, principalmente as duas maiores do país, os ataques seguem com mais força. Qual a expectativa sua, Zé, para essa semana, para esses desdobramentos nessa terça-feira? Salve, Adriana, Thiago, Shelby. Olha, é um novo momento, né? Um novo mundo. O presidente russo, Vladimir Putin, está com a coluna de tanques a 30 quilômetros de Kiev e, se ele avançar, vai ser uma carnificina. Não há, em Kiev, diferença entre militares e civis, porque, estrategicamente, os militares da Ucrânia se colocaram em pontos definidos e densos ali da cidade, ou seja, ele sabe muito bem, se praticar uma carnificina ali em Kiev, ele será condenado em todas as instâncias internacionais, pode vencer uma guerra e sair derrotado pela opinião pública mundial e até condenado.
ficando restrito à Rússia sem poder sair de lá. É uma situação muito complicada. Ele tinha a certeza de vitória rápida e agora o tempo prega a favor da Ucrânia. Esta foi apenas a primeira reunião de tentativa de paz. É onde os interlocutores se conhecem, sabem exatamente qual é a fragilidade do outro, sabem ali a tendência para onde vai, e haverá outras reuniões. A segunda já está até marcada. A paz, ela está sendo buscada pelos dois lados. Só que ali eles querem puxar cada um para o seu lado. É um novo mundo, porque a guerra está sendo transmitida ao vivo pela internet, não adianta. Crimes de guerra não ficarão impunes durante esse processo. E entra um ingrediente novo, que é este cerco, esta asfixia econômica. Alguns autores previam, inclusive, o fim das guerras tradicionais como esta. Diziam que a ocupação territorial é cara, dificultosa, complicada e que a história era guerra por tecnologia e por banco de dados. E surpreendeu o mundo, mas entra essa grande novidade da guerra econômica. A Rússia está sentindo, viu? Mas aí, a médio e a longo prazo, é que se vê o resultado desta guerra, que é uma grande novidade no mundo.